sucessos de Tim Maia. Estamos falando de Léo Maia, que é a promessa da música gospel brasileira. Confira a entrevista. Minha primeira aula de música foi de humildade. Eu pedi para o meu pai me ensinar a tocar e ele me deu uma vassoura e disse que eu tinha que varrer onde a banda Vitória Regia ensaiava. E dali eu comecei. E a minha primeira aula foi assim: você vai aprender uma música, né, irmão, que tem um acorde só do começo ao fim. Se você não tocar essa música, meu irmão, você não vai tocar nada. Vira empresário, que é a melhor coisa que você faz. E as outras 2 aulas consistiam nas outras 7 notas musicais: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E a banda Vitória Regia também me ensinou muita coisa, aprendi muito. Eu virei hold da banda Vitória Regia aos 7 anos de idade. Aprendi a montar bateria, afinar instrumento, trocar corda, enfim. E numa época que era um diapasão, um ferrinho assim, que você batia, encostava no ouvido e ele dava nota lá. Outra malandragem do meu pai era pegar o telefone, na época aquele que... e botar no ouvido, que aquela nota é um lá também. Então foi assim que eu aprendi, eu comecei. E era muito prazeroso, né? Era uma fase muito legal, assim. Foi uma fase mais bonita da minha vida. Bom, esse lance de timbre, de voz é de Deus, né? Não é da gente. Deus escolhe a nossa voz no útero da mãe da gente, né? Mas eu fui lapidado pelo meu pai. Eu abro voz, faço terça, quinta, desde os 5, 6 anos de idade. Meu pai queria fazer um vocalize e me chamava, e era no esporro, né, Brad? E meu pai era brabo pra caramba. E eu sempre cantei, né? Eu canto desde que me lembro por gente cantar, enfim, era uma forma de me comunicar, assim. Era natural, foi uma coisa muito natural. Mas eu estudei muito. Eu fiz o intervalo do show do Jorge Versilo, quando o Jorge Versilo tocava na noite no Rio de Janeiro, para ganhar uma oportunidade. Então eu lutei muito assim para ter uma oportunidade e me orgulho de dizer que entrei pela porta de serviço. Fiquei na mesma gravadora por 17 anos, assim, que foi o Liber Gadelha, presidente, dono da Indie Record, hoje dono da LGK Music. Enfim, um grande produtor musical a quem eu devo muito. Lulu Santos eu também devo muito. Ele abriu as portas para mim quando meu pai faleceu e me deixou trabalhar para ele. A aula de humildade valeu, porque eu varria, limpava, fazia as coisas lá e na madrugada podia gravar. Então, enfim, foi grandes escolas que eu tive. Ah, com certeza, a cobrança ela é imediata, né? Quando você vem de um berço musical, as pessoas esperam de você que você, enfim, tenha talento, seja verdadeiro. E eu comecei na música, né? Por incrível que pareça, aos 15 anos, primeira vez que eu entrei no estúdio para gravar umas canções minhas foi com Roberto Menescal, um grande mestre da bossa nova, né? O barquinho vai, a tardinha cai, dia de luz, festa de sol. Ele foi a primeira pessoa que me abriu as portas e, sei lá, acho que viu em mim alguma coisa assim que valeria a pena dar uma oportunidade, a quem eu sou muito grato também, pela grandiosidade dele e, enfim, pela oportunidade que ele me deu, né? Mas eu cresci no meio de Jorge Ben, Roberto, Erasmo, nos palcos da vida, Teatro Fênix, Chacrinha, e minha vida inteira foi nesse meio musical. Eu nunca fiz outra coisa a não ser música, cara. Minha vida inteira, assim, nunca fiz outra coisa. Muito legal, né? Eu como um bom maia, né, fui um pouco problemático. Dei um certo trabalho. E me envolvi com pessoas erradas, andei em caminhos errados e fiz muita besteira, briguei com muita gente. E aí um belo dia um amigo meu me chamou para ir num evento, vamos ali num lugar comigo. Eu fui, quando eu fui ver era uma igreja, cara, e tava rolando um show, um negócio muito maneiro e tal. Nem parecia igreja, né, eu achei muito interessante aquilo. E aí, cara, eu comecei a frequentar e tal. E eu me lembro desse período assim na minha vida, eu tava tão mal, cara, tão estranho aqui no coração, que nesse ano, meu aniversário, nem a minha mãe, meu irmão, lembrou de mim. Tava mal na parada que nem a minha mãe lembrou.
E eu passei na última cadeira da última fileira da Igreja Renascer, chorando e sozinho, mas na casa de Deus. E aí esse mesmo amigo meu falou assim, olha, para você se libertar dessas coisas da sua cabeça, você tem que se batizar. Eu falei, é mesmo? Liguei pro apóstolo Estevão, apóstolo, eu quero me batizar. Ele falou, claro, mas eu quero me batizar hoje, tô indo para isso. Você me batiza? Ele, claro. E lembro como se fosse hoje, dele me dizer, o batismo é intransferível e é irrevogável. Toda maldição, toda loucura que está na sua cabeça, hoje cai por terra. Hoje você tem uma ligação direta com Deus. E assim começou, e já se vão quase 7 anos, assim. E a minha vida mudou completamente, recuperei a minha moral com a minha família, com os meus filhos, com os meus amigos. Tem pessoas que até hoje, meu irmão, eu já pedi perdão umas 10 vezes e eu quando encontro não falo, bicho, aquele dia, você lembra, me perdoa. Aí eu já te perdoei. Não, eu quero te pedir desculpa de novo, porque eu vacilei. E assim tem sido, mas graças a Deus. E eu que fui um sinônimo de coisa errada, de loucura, hoje estou virando um exemplo de coisa maneira, entendeu? Hoje os caras que antes andavam comigo para fazer besteira, hoje andam comigo para ir na igreja, anda comigo para cantar. Quando o cara não tá com a cabeça legal, eu começo a falar de Deus, começo a falar dos salmos, começo a falar de provérbios, enfim, cara, o papo é outro, né? A vibe, a energia é outra hoje, graças a Deus, meu irmão. No começo, quando eu me batizei, no começo, quando eu mudei as minhas atitudes, foi meio estranho, assim, as pessoas que me acompanhavam, que eram malucas como eu também, tudo doidão, não entendia, entendeu? Me oferecia as coisas e eu, não quero, pô, faz o seguinte, nem usa nada aqui agora, não, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos ali num outro lugar, vamos fazer uma outra parada, vamos conversar. E aí, cara, a gente vai mudando a cabeça das pessoas, né, cara? E uma coisa que é legal, assim, né, eu entro em locais que os pastores de repente não vão conseguir entrar, porque não tem a ver, as pessoas não aceitam, né? E quando eu entro, pô, já com o passe livre. E quando as pessoas vêm falar comigo, o papo é outro. Aí Deus acaba entrando na história, Deus acaba modificando o ambiente, a energia, a cabeça, né? O ego supremo vira humildade, a loucura vira sanidade, enfim, aquelas coisas que Deus faz que a gente não entende nada, né, meu irmão? Mas Deus sai mandando a gente, parece que a gente tá... E vai, as coisas vão rolando, tá ligado? É assim. Convertido ao cristianismo há 6 anos, Léo Maia fala como foi o seu encontro com Deus e como o evangelho impactou a sua vida. Confira a segunda parte da entrevista. A verdade cura, a verdade salva, a verdade liberta. Quando eu estava triste, abatido, depressivo, cansado, sozinho, Deus me fez companhia, Deus me alegrou, Deus conversou comigo, Deus me ajudou nos meus momentos de crise, nos piores momentos que eu estava precisando mesmo de ajuda. A igreja colaborou demais, pô, eu tive várias recaídas, meu irmão, não é uma, não, foram várias. Eu dei um trabalho para a igreja, meu irmão. Mas graças a Deus eu tive verdadeiras pessoas de Deus que colaram comigo e fizeram a diferença. E uma coisa que eu acho muito legal, né? Principalmente os pastores mais velhos, assim, os bispos, a galera assim, de responsa mesmo, né? Eles têm um carinho pelo meu pai, cara, um respeito pelo meu pai. E eu tenho um trabalho musical muito respeitado, eu tenho 7 álbuns, participações em DVDs, Rick Renner, 50 anos de Milton Nascimento, vários shows com Zezé de Camargo, Erasmo, enfim, eu sou um cara respeitado. Aqui fora do país, recentemente fiz uma turnê de 60 dias pelos Estados Unidos, estamos agora fechando uma turnê na Europa, estou fazendo um show de muito sucesso, eu, Jair Oliveira e Simoninha, em homenagem a Tim Maia, Jair Rodrigues e Wilson Simonal. Estou fazendo um show também maravilhoso com Sideral, irmão do Rogério Flauzino, do Jota Quest, chamado Soul to Rock. Estou fazendo um outro show também muito maneiro, a gente começou agora. Eu, Cláudio Zoli, de Na Madrugada, Vitrola rolando um blue. E Sergião Lorosa, o ator e cantor, compositor, barra pesada, gente finíssima, que é funk, soul até o caroço. Também é outro projeto de muito sucesso. E a minha carreira ainda tem essa coisa institucional, que é o trabalho do meu pai. Eu honro meu pai sempre que sou convidado a cantar pelo Brasil e fora.
as canções dele, é uma coisa que me dá muito prazer e muito orgulho, né? Manter a história do meu pai viva e com muita responsabilidade, muito respeito e com muito amor, né? Porque todo mundo ama meu pai, né? Isso é muito legal, isso muito me honra. A igreja é um lugar muito legal, assim, as pessoas são muito maneiras. Olha, eu vou dizer de coração assim, um belo dia eu falei assim, vou fazer uma música pra Deus. Tava meio triste assim, né? Vou fazer um louvor. Aí fiz. Aí, não vou fazer outra. Aí fiz. Mas a minha intenção era, e vou dizer a verdade, que era o meu sonho, é ver uma Aline Barros cantar, né? Porque a Aline Barros é demais. Ver, Matos Nascimento, meu irmão, aquele cara canta muito. E ver quem, sei lá, essas grandes estrelas, né, do mundo gospel, assim, cantar um louvor meu, assim, não tenho a pretensão, nem penso em ser ministro de louvor, acho que não estou capacitado para isso, pessoas muito mais habilidade, muito mais talento, muito mais ungidas que eu sou um coitado, sou um humildezinho que tá ali quietinho no cantinho, assim, menorzinho de todos. Mas aí quando eu fui ver eu tinha feito 10. Aí eu falei, eu vou gravar. Fui pro estúdio, gravei. Ficou lindo. Eu não pedi nada pra ninguém, gravei sozinho, com o meu dinheiro. Produzi tudo sozinho. Toquei tudo, cantei tudo, fiz vocal, fiz tudo praticamente, junto com os meus amigos. É claro que sozinho a gente não faz nada. Mas tudo na humilde, assim. Aí quando eu fui ver, as coisas começaram a tomar uma dimensão diferente. As pessoas que convivem no estúdio, eu fui pro melhor estúdio para trabalhar para Deus, eu fui num estúdio valendo, o que eu sempre fiz em minhas coisas. Tudo com excelência, tudo que eu fiz para Deus foi com excelência, assim. E não era nem para mim, era para mostrar para as pessoas. E aí quando eu fui ver, cara, tudo começou a rolar. Fui convidado a apresentar esse disco numa companhia, o pessoal curtiu pra caramba. Enfim, e aí, sei lá, parece que milagre, eu mesmo não tô correndo atrás de nada, mas as coisas estão vindo por milagre, por vontade de Deus. E é isso, o dom que eu tenho foi Deus que me deu. Se Deus quer que eu faça alguma coisa para Ele, eu faço de boa, assim, de todo o meu coração, em agradecimento. Hoje o que mudou assim na minha performance talvez seja o fato de eu estar sempre limpo, né? Eu não preciso mais de droga, de loucura para subir um palco. Hoje não, hoje eu canto maravilhosamente, estamos sempre falando de Deus, estamos sempre passando mensagens positivas, né? Eu falo muito da Bíblia, do meu jeito, meio maluco assim, mas é isso, é os malucos que gostam de mim, é os malucos que vêm até a mim, então eu tenho uma comunicação direta, né? O cara me respeita quando eu falo uma parada, eu falo sério, eu falo com entendimento, e falo com propriedade, né? Eu sou a segunda geração de doidão, segunda geração de ex-doidão dos maias, né? Então as pessoas me respeitam, as pessoas têm carinho por mim, né? E é isso, e eu quando falo valendo. Se hoje precisar fazer um exame antidroga para provar a minha veracidade, tranquilo e calmo, sem problema, vamos lá fazer e vou apresentar o exame para todo mundo e não vai ter problema. Então essa postura muda a cabeça, né? Daquele que antes me via como um doidão famoso, um cara não sei o quê, e hoje eu sou um careta de Jesus, e nem famoso assim. O que a galera pode esperar aí pra mim agora, daqui pra frente é isso, é disco novo saindo agora pela Universal Music, chamado Rei do Baile, né? É um disco gospel, um disco lindo, cara, dançante, funkeado, super legal, assim, feito nos moldes da banda Vitória Regia, com aquela pegada mesmo lá de casa, assim, verdadeira. E é isso, pode esperar de mim, aonde eu for, falar de Deus, defender a palavra, faço parte do exército do Senhor Jesus Cristo agora, então o negócio é mais sério, meu irmão, o negócio é mais sério, tem que levar a sério a parada, senão Deus castiga, e aí não é mais isso, não. Deus esteve sempre do meu lado, me protegendo, me guiando, mesmo quando eu acho que eu nem merecia, sinceramente falando. E hoje eu acho que eu ainda também sou uma pedra muito bruta, tenho muito ainda que lapidar, muito que melhorar. Eu dei muito trabalho na igreja, hoje eu ando
na igreja miudinho, na maior humildade, fico quietinho, porque eu dei trabalho. Mas graças a Deus, Deus se agrada daqueles que dão trabalho, mas sim direito. Então, brother, você que tá aí, segue o exemplo. Maluco. Você vai ver o que é a palavra de Deus, mano. Não tem nada mais doido que a palavra de Deus. Quando você começa a ler aquela parada, você entende cada coisa, brother. E outra, você se liberta, você é feliz como você nunca foi e nunca será. Aquele que tem Deus é uma felicidade sem fim, brother, porque Deus é água viva, né? Você tá sempre vivo, você não morre de tristeza, de depressão.